Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, essa aula, Hoje, essa aula é a finalização das estruturas de repetição, tá? Na linguagem C, então, a gente possui estrutura de repetição, que a gente já viu a estrutura for. E agora a gente vai ver o while e o do while. Como eu falei na aula passada, normalmente a gente usa o for quando a gente tem uma quantidade pré-estabelecida de repetições que a gente vai executar. Seja essa quantidade fornecida pelo usuário, ou do programa, ou por alguma estrutura de dados que precisa ser processada, tá? Normalmente os arrays que a gente vai ver na próxima aula. Enquanto o while e o do while, a ideia deles é que a repetição fique acontecendo até que algum evento, alguma coisa aconteça dentro do bloco de código dele que faça o loop, né, que faça o laço parar, tá bom? Bem, como que então seria o nosso diagrama aí de fluxo, né, da execução do while e do do while? Então a gente tem o while, tem o do while. Qual que é a estrutura, né? Como que é a sintaxe, né, que a gente chama do while? Vou tentar caprichar um pouquinho melhor na letra. While, que é enquanto, né? O for é para, né? O while é enquanto. Enquanto um teste for verdadeiro, o mesmo teste do if, o mesmo teste do for, eu executo um bloco de código. Então, eu tenho o que vem antes do while, na hora que eu chego no while, o meu teste é executado, tem que dar verdadeiro ou falso. Eu tenho um bloco de código associado a esse while e eu tenho a continuação depois do bloco, né? Que é depois que fecham as chaves. Bem, se esse teste é verdadeiro, o bloco é executado inteiramente e ao terminar eu venho executar o teste de novo. Se o teste é verdadeiro, eu executo o bloco e venho executar o teste de novo e eu fico nesse loop, né? Nesse laço até que o teste dê falso, tá bom? Bem, que o diagrama, né? E na hora que der falso, né, continua a execução a partir do 4. Então, eu vinha antes, cheguei no while, executei o teste, deu verdadeiro, rodo o bloco 3, executo o teste, verdadeiro, bloco 3, teste, fico rodando aqui, né? Fico nesse laço, nesse loop, até que o teste dê falso. Ou eu posso também forçar que pare o while dando um break. O continue também pode ser usado no while. Eu posso parar a execução do while com um return também, se eu tiver uma função. E outra coisa também que eu esqueci de comentar, é claro, se o programa, se a gente matar o processo do programa, fechar o programa, ou matar o processo diretamente, é claro, o loop para também, né? Porque aí o programa foi destruído, né? Foi morto, entre aspas, tá bom? E o código continua a executar depois da chave, tá bom? Posso ter while dentro de while, posso ter for dentro de while, posso ter while dentro de for, com ifs e assim por diante. A gente pode combinar todas essas estruturas para o que a gente precisa resolver, tá bom? Qual que é a diferença do while e para o do while? Enquanto o while, o teste lógico ele é feito antes de fazer a repetição, no while, eu garanto a execução do meu bloco de código pelo menos uma vez. A sintaxe do while, vou colocar aqui do outro lado, é do, faça, abre chaves, o código, while. Faça enquanto e o teste vem no fim, tá bom? E agora, importante, ponto e vírgula, tá certo? Aqui não tem ponto e vírgula na chave. Aqui tem, que é obrigatório, tá? Então, 2, 3 e 4. Eu venho executando, cheguei no do while, eu rodo o bloco, agora o balãozinho 2 é o bloco de código. Rodo o bloco de código e executo o teste. Se deu verdadeiro, eu rodo o bloco de novo, teste. Verdadeiro, bloco, teste, fico no laço até que uma hora ou vai ter um break, ou vai ter um continue, que a gente não vai entrar em detalhes, repetir de novo, ou o programa termina, ou tem um return da função, ou o teste de falso. Acho que foi o único que eu não falei, né? Quando der falso, eu continuo a execução. Para os nossos exemplos,
vão ter casos que é mais fácil, entre aspas, é um pouco mais direto, vamos dizer assim, usar o do while do que o while. Mas, de certa forma, é bem fácil adaptar uma situação mais específica para o do while, para usar no while e vice-versa. Tá bom? É, acho que era isso, né? E aí a gente já chega nos exercícios. Vamos dar uma olhadinha nos exercícios e eu vou fazer uns dois, tá bom? Então escreva um programa que solicite a idade de várias pessoas e imprima o total de pessoas com menos de 21 anos e o total de pessoas com mais de 50. O programa deve terminar e exibir os resultados quando a idade fornecida for negativa, tá certo? E vamos ver, aqui não está falando no enunciado, mas por aqui, ó, se bem que com menos de 21. Uma idade negativa, ela não existe, né? Mas ela seria contada com menos de 21 se você não tomar cuidado. Então, por exemplo, ó, entrou com a idade da pessoa 1, 10. Idade da pessoa 2, 55. E idade da terceira pessoa, menos 1. Esse cara aqui não entra. Então, eu tenho um menor que 21 e um maior que 50. Então, tem um de cada um, tá bom? Vamos fazer, e tem aqui, né? Mais um exemplo, com 9 que é menor que 21, 15 que é menor que 21, 57 que é maior que 55, 20 menor que 21, 23 não é nenhum dos dois, não é isso? Tomar cuidado com isso também. 19 é menor que 21, 43 não é nenhum dos dois, 66 é maior. Então, maior que 55 eu tenho 66 e o 57, e menor que 2, né? E menor que 21 eu tenho o 9, o 15, o 20 e o 19, que dão 4. Percebam, teve idades aqui que não entraram na conta, porque elas estão fora do intervalo que está sendo pedido, que no caso é o 23 e o 43. E o negativo, claro, não foi contado. Então, vamos lá, vamos fazer. De novo, pessoal, eu vou copiar o meu template aqui, né? O meu padrãozinho aqui, né? Mas vocês, o ideal é digitar, tá certo? EX 3.24. Finish. Então vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso de uma variável para guardar a idade. Eu preciso de uma variável para contar quantas pessoas de 21, com menos de 21 anos tem, quantas pessoas com mais de 50. Estão falando que tá vendo? É menos de 21 e mais de 50. Não entra o 21 e não entra o 50, tá? Além disso, percebam, a gente tem aqui mostrando para cada pessoa que foi fornecida a idade, eu tenho um número. Esse número eu preciso de uma variável para controlar isso também, tá? Então eu preciso da idade, do contador para menos de 21, do contador para mais de 50 e desse contador também, né, de pessoa, qual pessoa que eu estou no momento. E tomar cuidado com o negativo. Então vamos declarar as variáveis primeiro. Int idade, que é a idade que vai ser fornecida. Int menor que 21. Como é um contador, ele vai contar de 1 em 1 ou de uma quantidade, no caso é de 1 em 1, é quando as idades forem menor que 21, eu já inicializo ele com 0, e o maior que 50 eu já inicializo com 0 também. Uma coisa que agora me veio na cabeça e esqueci de comentar, variáveis, pessoal, a gente sempre começa com letra, tá bom? Nunca com número. Se você tentar declarar uma variável começando o nome dela, o identificador dela com um número, vai dar erro de compilação. Tem um conjunto de caracteres que são permitidos na declaração de variáveis. Para a gente não complicar muito, sempre fixem que a gente pode usar letras e números, começando sempre com letra, tá bom? Letra do alfabeto latino sem acento, tá? Nosso famoso abecedário. Outra coisa, eu estou seguindo, não sei se vocês já perceberam, uma certa padronização no nome das variáveis. Minhas variáveis sempre começam com letra minúscula. O nome das variáveis sempre começam com letra minúscula. Isso é obrigatório? Não, mas é algo que vocês vão ver comumente nas linguagens de programação mais usadas atualmente no mercado, tá bom? E aí, a gente tem mais um contador que é a pessoa atual. Poderia chamar ele simplesmente de i, mas eu vou chamar de pessoa atual mesmo. Qual que é a primeira pessoa que eu estou lendo, né? É a pessoa 1.
Então vejam, o meu programa ele termina quando eu digitar -1 e mostra o resultado. Então, vejam só, eu posso fazer esse programa usando o while e do while. Eu vou fazer usando o while para a gente pensar um pouco o que a gente teria que fazer. Tá? Depois a gente modifica ele para do while, vocês vão ver que ele vai ficar um pouquinho mais simples. A gente vai perder uma ou duas linhas de código só. Tá? Então, qual que é a condição para o programa continuar executando? É enquanto a idade for não negativa. Por que eu falo não negativo? Porque como zero não tem sinal, eu posso entrar com idade zero, que é menor que 21 anos, é um bebezinho que não fez um ano ainda, ou eu posso entrar com qualquer idade positiva, então só não posso entrar com números negativos. Então a idade é não negativa. Enquanto a idade for maior ou igual a zero, quer dizer que é uma idade permitida para eu fazer a conta, tá bom? Então eu vou pedir printf entre, como que é? Não, é idade da pessoa. Opa. Idade da pessoa e um inteiro, né? Aquele zero ali precedendo, a gente já resolve ele, tá bom? Um espaço, um scanf, 1% de idade. Fiz a leitura da idade, agora eu vou verificar se ela é menor que 21, porque se ela for, eu tenho que somar 1 nesse contador, e se ela for maior que 50, eu tenho que somar 1 naquele ali. If idade menor que 21, eu tenho a garantia que ela não é negativa aqui, esse que a gente tem que tomar cuidado. Se eu digitar uma idade negativa aqui, ele vai aceitar, tá certo? Mas vamos deixar isso para resolver depois. Então, vamos considerar que isso aqui ainda está certo, tá? Se a idade é menor que 21, eu incremento o contador menor que 21. Qual que é o outro valor possível da idade? É que ela seja maior que 50. Então, aí, eu incremento o contador maior que 50. Isso aqui corresponde, né, gente, a menor que 21 igual a menor 21 mais 1, ou ainda menor 21 mais igual a 1. Tá bom? Mas como é de 1 em 1, a gente usa o operador de incremento. Uso pós-fixado ou pré-fixado, tanto faz. O que vocês vão ver normalmente sendo usado é o pós-fixado, que vem depois da variável. Tá? Com isso, se eu entrar com uma idade negativa, mesmo que conte aqui, o meu while vai chegar no teste do while, a idade vai ser negativa, ela não é maior ou igual a zero, vai parar o while e aí eu mostro o resultado. A gente ainda vai adaptar o programa, tá? Calma. Ah, outra coisa, né, gente? Faltou esse porcento %d aqui, que é a nossa pessoa atual. Tudo bem? Que é o... Tem problema aqui ainda, tá? Mas vamos por partes. Total pessoa... Vou copiar aqui, só para eu não digitar nada errado. Então, printf. Aqui é a nossa string. E aqui é o inteiro, né? Vai pular uma linha. Aqui é o menor que 21. E aqui, total de pessoas com mais de 50 anos. Aqui é o outro contador, maior que 50. Apago essa linha aqui, né? Se tudo tiver certo, vamos rodar. Então, a idade da pessoa 1, 10. Ó, já tem um problema aqui, né? Que a gente vai resolver já já. Aqui deveria aparecer a pessoa 2, mas eu não mexi com essa variável, está variando 1 ainda, né? Então eu tenho que incrementar ela. Mas vamos continuar, vamos assumir, a gente tem que resolver isso. Vamos ver se os nossos contadores estão dando certo. 5, 55, 60, 40, 30, ou seja, esses dois têm que contar como menor que 21, esses dois têm que contar como maior que 50 e esses dois aqui não contam. Vamos pôr mais um menor que 21, vamos pôr 0. Tá certo? Então, eu tenho 3 menores que 21, 2 maiores que 50 e 2 que não entraram na conta. E eu vou dar o meu negativo agora, menos 2. Então, vejam, total de pessoas menores de 21 anos, 4. Por que deu 4?
São os três que eu já tinha comentado, o 10, o 5 e o 0, e o negativo, que não pode entrar na conta. Esse é o primeiro problema, certo? A gente tem que resolver ainda. Outra coisa, mais 50, tá certo? É o 55 e o 60, e esses dois aqui não entraram na conta. Outra coisa que faltou a gente detalhar aqui. A chance da idade aqui valer zero valer um número negativo, ela é baixa. Mas pode ser que ela valha um número negativo, ou seja, onde eu aloquei o espaço para guardar a variável idade, o valor que está lá ser um valor negativo. Então esse while ele pode não entrar, tá? Não é garantia que vai entrar, porque a idade não tem um valor definido. Então, eu vou inicializar a idade com o valor zero, para eu garantir que em todas as execuções desse programa eu vou entrar no while. Então, primeira coisa que tinha que resolver é isso. Segundo, o pessoa atual, toda vez que eu usar essa variável, eu quero incrementar a pessoa atual, para aquele meu contador lá continuar crescendo. Então, vamos rodar de novo para a gente ver. 5, 6, 4, 8. Aqui, lógico, vai dar agora do jeito que está, vai dar 5 menores que 21 e 0 maior que 50. Está contando o negativo ainda. Vamos tirar a conta do negativo. Eu só conto a idade, aqui é uma das alternativas, se ela for maior ou igual a zero e menor que 21. Então, isso aqui é um dos intervalos que eu quero. E se ela for maior que 50. Então, vamos rodar de novo, vamos ver se resolveu o problema do negativo. 5, 6, 7, 70, menos 1. Tem que dar 3 menores que 21, 1 maior que 50 e o menos 1 não pode contar. Olha lá, não contou o menos 1, o negativo, né, que vai fazer o programa parar, contou o maior que 50, e é o que está faltando agora é preceder os inteiros aqui, o contador da pessoa atual com 0. Não basta colocar só um 0. Por quê? O que vai acontecer? Na hora que eu tiver os números com duas casas decimais, vai aparecer o 0 de novo. E aqui, na verdade, eu quero limitar esse tamanho desse número para duas casas preenchendo com 0. Limitar não, mas preencher com um 0 se tiver menos que duas casas decimais. Então, como que a gente faz para fazer com que o inteiro apareça com um 0 antes, né, do número e de um determinado comprimento? A gente vai colocar 0,2. O que quer dizer isso? Eu quero que o meu inteiro, sem tirar o zero daqui, sem pôr o zero antes, eu quero que o meu inteiro ele seja reservado 2 espaços para eu entrar, para aparecer o inteiro na tela. Quer dizer isso. Se a gente rodar dessa forma, vocês vão ver que agora tem um espacinho aqui a mais, estão vendo? E na hora que for os números com duas casas decimais, a segunda casa começa a ocupar esse pedaço aqui. Só que eu quero preencher com zeros. Como que eu coloco? Então, eu coloco 0,2. Então, se a gente rodar agora de novo, vai aparecer da forma que está esperando. Vamos dar uma olhada no exercício. Vamos pegar o primeiro aqui e ver se a saída bate. 10, 55, menos 1. Olha lá. 1 menor que 21, 1 maior que 50. Vamos rodar de novo. Pessoal, às vezes eu clico aqui, não sei se vocês perceberam, quando você compilou e está tudo certo, você só está testando se aquela compilação está correta, você pode clicar só no play, tá bom? Mas para não ter erro, clica sempre no build and run, tá? Ou usa a tecla F9 do teclado. Vamos então fazer o próximo, que é esse aqui, ó. 9, 15, 57, 20, 23, 19, 43, 66 e menos... Opa! Apertei duas vezes, gente, desculpa. Quer digitar rápido, esbarra errado. 15, 57, 20, 23, 19, 43, 66, menos 10. Olha lá, 4 menores que 21, 2 maiores que 50, terminou. Tudo bem? Então esse exercício está pronto. Como que eu faria para usar o do while, pessoal? O que mudaria? Eu não precisaria que essa condição seja verdadeira para eu entrar no loop, porque eu vou garantir a execução do bloco pelo menos uma vez. Então eu usaria do, abre chaves,
Agora eu não preciso mais inicializar a idade, porque o primeiro valor que a idade vai ter já vai vir daqui, certo? E aí, no while, aí sim, enquanto a idade for maior ou igual a zero, eu tenho a execução, tá bom? Se a gente compilar e executar, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, tá bom? 4 menores que 21, 1 maior que 80 e o menos 1 para sair. Tá? É lógico que a gente pode digitar intercalado, né, que vai continuar funcionando. Eu estou digitando os menores depois os maiores porque para o cérebro é mais fácil, né, pensar nisso. Ó. 1,80, 1,80. Eu digitei 4 de cada, né? 4 menor que 21. E aqui o negativo pode ser qualquer coisa, né? Então, olha lá, 4 menores que 21, 4 maiores que 50. Então, são 4 pessoas com idade 1, 4 pessoas com idade 80. Tudo bem? Vou dar uma passada nos exercícios agora e depois a gente finaliza essa aula, tá bom? Próximo problema, então. Vou entrar com valores, ficar digitando valores, e na hora que eu entrar com um número negativo, eu quero que seja mostrado o somatório, ou seja, eu quero somar todos esses números que foram entrando. Então, entrou o 4, o 8 e o menos 1. 4 com 8 dá 12. E depois eu quero a média. Se eu entrei com 10 números, eu vou pegar o somatório, dividir por 10. Se eu entrei com 5 números, eu vou pegar o somatório, dividir por 5. Tanto é que tem a quantidade também aqui para mostrar, tá bom? Então, a média aritmética aqui, né, de vários números. O negativo não entra. Tá certo? Ele não entra como um número contado, digitado, não entra para calcular a média, porque depende da quantidade, e não entra no somatório. Se ele entrasse aqui nesse caso, daria 11, não 12. Tudo bem? Aqui outro exemplo. Pensar um pouquinho, tá bom? Ah, outra coisa, ó, se o valor for negativo, direto, primeiro valor, você tem que mostrar zero em tudo, tá? Pensa também nos tipos das variáveis, tá bom? Escreva um programa que ele efetue leitura sucessiva de números numéricos. Tarará. Ah, e aí, ó, de todos esses números que foram digitados, com exceção do negativo, falar quem que é o menor número entre todos e quem é o maior. O menor possível é o zero, o maior possível é o maior número inteiro que dá para representar na linguagem C, que é um binário de 32 bits. 32? Acho que inteiro é 32 bits. 31, na verdade, porque um bit é bit de sinal, né? Tem um intervalo aí, 2 elevado a 31, né? Que é o número inteiro maior que pode ser representado. Então tá, desse intervalo, o menor que entrou foi o 0 e o maior que entrou foi o 103. Se eu digitar, olha só um número depois o negativo, o maior e o menor número são o mesmo, tá? E se eu já entrar com o negativo, mostra 0, tá certo? Tudo bem? Beleza. Só se eu entrar com um negativo, tá bom? Aí mostra 0. Outro de contagem, né? Média dos pesos acima de 60, soma todo mundo que tem mais de 60 quilos e divide pela quantidade de pessoas que tem essa característica e mostrar o peso da pessoa mais pesada. Isso aqui é para simular uma conta de banco, tá? Então, saldo inicial, você entra com o saldo inicial, eu tenho 3 mil reais na minha conta. Aí vai aparecer um menuzinho, operações. 1 significa depósito, 2 significa saque, 3 fim. Se eu entrei com o depósito, na hora que eu for digitar o valor, vai ser o valor a depositar. Então, 1.500. De 3 mil foi para 3.500. Depositou mais 300, 3.800. Depositou mais 100, 3.900. Agora vai fazer um saque, vai sacar 255. 3.900 menos 2.555 vai dar 1.345. Então, na hora que eu der a opção 3, ele vai mostrar o saldo final, certo? E vai mostrar que essa conta é uma conta preferencial porque ela não está negativa, tá bom? Então, ó, se o zero
Se a conta estiver zerada, vai aparecer sem saldo. Conta devedora se o saldo for negativo e conta preferencial caso essa conta tenha saldo maior que zero. Né? Caso seja fornecido um tipo incorreto de operação, ou seja, diferente de 1, 2 e 3, 1 é depósito, 2 é saque, 3 é para terminar, o programa deve exibir ao usuário a mensagem de operação inválida e solicitar novamente a operação. Formate a saída dos números decimais usando duas casas de precisão. Então, se entrar com um valor errado das opções, na hora que pedir a opção, tem que falar para o usuário que a opção foi inválida e pedir de novo a opção. Então vejam aqui, nesse segundo exemplo aqui tem saldo de 1.000, fez 3 saques, totalizando aqui 1.100 e na hora que terminou ficou com 100 negativo, tá? Aqui não tem o exemplo da opção inválida, mas tomem cuidado com isso, tá bom? De novo aqui outro exemplo, né? E ele vai pedir se você quer fazer sim de novo ou não a conta. Essa opção de realizar ou não outro cálculo pode fazer a leitura como um caractere, pode não. Vocês têm que fazer a leitura como caractere. S maiúsculo quer dizer sim, N maiúsculo quer dizer não, e aí ele vai repetindo, tá bom? E é isso, terminaram os problemas aí usando o while do while. Vocês vejam qual vai ser mais apropriado. Eu acredito aqui que nesses de menus, o do while fique um pouco mais fácil de escrever. Tá? Acho que em todos, na verdade, tá bom? Mas pode usar o while também, só que você tem que inicializar a variável para garantir que você entre no while a primeira vez antes de fornecer o valor da variável que vai controlar ele. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou!